Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, nós teremos uma palavra de oração, falando com nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por este dia de bênçãos, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde e pela paz, ó Pai bendito. E nesse momento peço perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas, e agradecemos ao Senhor por tudo, ó Deus. Eu peço também a bênção, a cura divina, a libertação, a solução para os problemas dos meus amados irmãos que estão na conexão conosco, que sempre estão nos acompanhando através desta programação, ó Deus. Que cada um possa receber a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz. Senhor da glória, também eu peço
que o Senhor nos dê a inspiração divina para nós podermos falar a tua santa palavra. E não somente para falar, mas para ouvir também, que todos estejamos sob a divina inspiração do Espírito Santo do Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A escritura que nós vamos ler em mais esta programação está registrada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e nós começaremos a partir do versículo 16. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer aqui as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Então, este programa é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Então, se qualquer irmão ou irmã desejar fazer parte de um dos nossos grupos, é só entrar em contato conosco. O número do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo e você pode entrar em contato então e solicitar que nós possamos te adicionar como um contato, e nós faremos isso com muito prazer, com muito carinho, não é? E não esqueça de colocar o teu nome para que então nós possamos criar o teu contato junto com os demais que ali já estão, não é? Então, também ainda em tempo, nós lembramos que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E nossos cultos, como já dissemos, são realizados ali todos os domingos, pela graça de Deus. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo ali, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos lá são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, não é? E todos são bem-vindos em nossas reuniões. Você pode vir e adorar juntamente com os filhos de Deus que ali se reúnem. E agora, dito tudo isto, então, nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Vamos começar no versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de João. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos,
isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Graças a Deus. Então chegamos até o final do capítulo, que é o versículo 21, não é? E agora, amados, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Esse hino, ele foi cantado por quase todas as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, na década de 70, 80, não é? E cantava-se muito esse louvor a Deus. E hoje nós vamos ouvi-lo então na voz de Jair e Osana. O hino tem por título Multiplicação dos Pães. E aí você que é um crente mais antigo já vai matar as saudades também, não é? Lembrando daqueles velhos tempos que já estão bem atrás agora, não é? Então vamos ouvir. Ouçamos e meditemos. Uma certa vez Jesus Cristo, pra uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação, com 2 peixes e 5 pães, todos julgavam que não, mais de 5.000 pessoas, deu comida boa, deu peixe e deu pão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vendo o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Jesus ordenou o povo que assentasse no chão, e recebendo a cesta com 2 peixes e 5 pães, deu graças ao Pai divino, disse: tenho compaixão. Os discípulos naquele momento levaram alimento para a multidão. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vendo o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Para que nada perdesse, mandou a sobra juntar 12 cestos de pedaços, foi o que veio a sobrar. Jesus ainda é o mesmo, ó que alegria sem par. Este Jesus poderoso, lá do céu de gozo, está nos contemplar. Este que é Deus, Deus poderoso do
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o louvor que sai da nossa alma, porque enquanto você está ouvindo o louvor, o cântico, você está adorando também junto, você está louvando junto, não é? Que Deus então aceite o louvor dos nossos corações. E agora nós estamos já com a mensagem aqui diante de nós, que tem por título Sede. É a mensagem que está em apreço, em estudo aqui. E para quem não conhece, esta mensagem foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 83. Então vamos aqui, não é? Eu estava falando aqui, não faz muito tempo, sobre o Éden de Satanás. Deus levou 6.000 anos e fez um Éden perfeito. Satanás veio e pulverizou essas sementes e as deformou. Agora ele tem 6.000 anos e tem seu próprio Éden científico de volta à perversão do que é certo. E esta é a era da hibridação. Era da hibridação. Até mesmo as igrejas hoje estão a tal ponto que elas estão híbridas. Isso mesmo. Eles entram aqui, só vão à igreja. É uma sociedade em vez de uma igreja. Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem e adoram a Deus em espírito e em verdade. E hoje é uma sociedade. Deixa eu dar uma paradinha aqui, não é? Você se lembra quando... Eu acho que é São João, Evangelho, né? Não é na carta, não. Evangelho de João, capítulo 4. Ali você vai ver o encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. Então, quando ele chegou ali com os seus discípulos, ele ordenou aos discípulos que fosse à cidade comprar alimento para eles, não é? E ele ficou ali sentado à beira do poço e veio então aquela mulher samaritana buscar água. Então ele começou a conversar com ela, ele pediu água para ela. Você sabe que aquela maneira de pedir a água para a mulher, ele estava apenas querendo fazer contato com ela, contato com o espírito dela, né? Diz o profeta. Então ele começou a conversar e ela disse: olha, eu estou achando, em outras palavras, né? Eu estou fazendo aqui uma explanação. Eu estou achando muito estranho você, sendo judeu, vir pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana. Você se esqueceu que o nosso povo não se comunica com o teu povo? Os samaritanos não se comunicam com os judeus, não é? E ele disse: mulher, é porque você não está sabendo ainda quem é que está te pedindo água. Porque se você souber quem é que está te pedindo água, você ia pedir água para ele. E ele ia te dar uma água viva, que salta desta vida para a vida eterna. Aí a mulher disse: mas então, dá-me dessa água, não é? Porque a mulher samaritana, ela era uma mulher de má fama na cidade. Ela morava na cidade de Sicar, ali em Samaria. E os samaritanos eram meio judeus e meio gentios. Então, ela morava na cidade de Sicar e ela não era uma mulher de boa fama ali. Então,
havia uma regra, uma exigência tal que as demais mulheres, as damas de vida honesta, poderiam vir buscar água naquele poço, que era o chamado Poço de Jacó, e elas podiam vir buscar água ali na parte da manhã, quando o sol ainda não estava muito quente, não é? Ou então na parte da tarde. E na parte durante o dia, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, assim, então o sol estava muito quente e as prostitutas, as mulheres de má fama, podiam vir buscar água no poço ali somente nesse horário, que era o horário em desfavor, não é? Não era um horário melhor possível para vir buscar água ali. E ela então estava ali, né, por volta desse horário aí, naturalmente, como se diz, quando o sol estava a pino, não é? Há alguém que diz, usa essa expressão, quando o sol está bem no alto do céu, então fala-se que o sol estava a pino. Então, nesse horário, o Senhor Jesus Cristo veio e se assentou ali e pediu para os discípulos que fossem para a cidade comprar comida para eles. Por que ele falou isto? Justamente porque ele queria ficar ali esperando a hora que essa pessoa, que essa mulher samaritana viesse para tirar água. E quando ela chegou, ele pediu água para ela. Era uma forma dele começar um diálogo com ela. E ela disse, mas você não pode pedir água para mim, você é judeu e eu sou samaritana, e nós não nos comunicamos. Os nossos povos são separados um do outro. E ele disse, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva, né? E que nunca você tomaria dessa água e nunca mais voltaria a ter sede, porque ele está falando aqui da sede espiritual e o Senhor Jesus Cristo estava falando para ela da sede da alma dela. A alma dela também tinha uma sede, não é? E ela disse, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir aqui mais no poço buscar essa água. Pronto, eu vou ficar com esse problema solucionado. E ele disse, então tá bom, então você vá buscar o teu marido, depois você volta aqui. Agora, vamos lembrar um detalhe. Ele disse, a mulher samaritana disse para ele, vocês adoram em Jerusalém, não é? Vocês dizem, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar da verdadeira adoração. E nós, samaritanos, acreditamos que aqui nesse poço é que é o verdadeiro lugar da adoração. Veja só como que isso aí tem fundamentos, não é? Porque o poço era uma fonte de água. E Jesus disse que quem cresce nele se criaria ou criar-se-ia dentro da pessoa uma fonte que saltaria desta vida para a vida eterna. Então Jesus disse que ele era a fonte e a mulher disse que eles foram ensinados que aqui em volta desse poço, aqui nesse poço, que era o Poço de Jacó, é que se deveria ter a verdadeira adoração. E os judeus, por sua vez, adoravam em Jerusalém. Tinham o templo e tudo mais, não é? Aí o Senhor Jesus Cristo disse assim, eu vou dizer uma coisa para você, senhora, não é? Vai chegar um tempo, preste bem atenção, senhora, no que eu vou dizer para a senhora. Vai chegar um tempo que nem aqui neste poço e nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
não é? Porque, na verdade, literalmente falando, o poço era uma fonte. Mas a fonte que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, se eu não estiver enganado, em João capítulo, acho que 4, capítulo 6, acho, né? Então, o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim terá em si uma fonte que saltará para a vida eterna. Então, deixar-se-ia de acreditar num evangelho apenas natural, apenas humano, mas se receberia uma palavra, um evangelho, uma fé espiritual, verdadeira. Então o Senhor Jesus Cristo disse: mas vai chegar o tempo que nem aqui neste poço e nem em Jerusalém. Vamos dizer que os judeus fossem uma denominação, os samaritanos fossem outra denominação. É claro que cada uma ia puxar a brasa para a sua sardinha, não é assim? Né? Então aqui em Jerusalém é que é o lugar certo para adorar. A igreja verdadeira é a nossa. Os outros samaritanos diziam: não, a verdadeira é a nossa porque nós temos o poço de Jacó aqui, que é a fonte da água, né? E na verdade eles tinham também uma porção de verdade. Os judeus tinham e os samaritanos também tinham, cada um tinha uma porção de verdade. Aí o Senhor Jesus Cristo disse isto: vai chegar um tempo que vocês vão adorar a Deus, mas nem aqui nesse poço e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você já tirou uma média sobre a situação do mundo religioso hoje? Não é? Cada denominação, cada grupo, cada igreja reclama ser a correta, reclama ser a verdadeira. Todo grupo é assim. Aqui é que está a verdade, aqui é que está a coisa real. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não, quando vocês se converterem, quando vocês receberem o Espírito Santo, quando vocês entenderem o que é adoração verdadeira, então não será nem aqui nem lá. Será em espírito e em verdade. Ora, isso aí é uma lição para nós, porque eu estou falando sobre esse assunto por causa do título da mensagem, sede, não é? Então é isso, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora, vamos continuar aqui. Vamos lá e temos um tempinho para apertar as mãos e ter companheirismo. E cafezinho na parte de trás do prédio, quer dizer, em algum lugar ali, em alguma dependência da igreja, não é? Lá na cozinha, quem sabe, ou no porão, em algum lugar. Então, ali pode-se apertar a mão, pode-se ter companheirismo e tal. E o culto tá onde mesmo, né? Está sendo dirigido o culto ou não? Porque muitas vezes eu já tenho prestado atenção nisso, sabe? Tem geralmente assim pessoas que são oficiais da igreja, obreiros, não é? Então, nós somos ensinados que depois que a gente vem para o templo, para o santuário, para a adoração, então, meia hora antes de nós começarmos o culto literalmente, então nós temos meia hora, 30 minutos de adoração. Então coloca-se um instrumental suave e a pessoa fica ali sentada em oração, em espírito de oração, ou lendo a Bíblia, lendo uma mensagem, alguma coisa assim, né? A pessoa fica ali nesse momento de adoração, naquele instrumental ali
suave, solene, enquanto chega a hora de começar o culto, né? E muitas vezes eu tenho observado que os crentes entram e vão sentar lá. Por exemplo, eles têm que manter uma ordem, não pode conversar dentro do santuário, né? Fica todo mundo ali em espírito de adoração, os crentes assentados lá dentro. Mas os oficiais ficam para fora. Para fora lá, e conversando e contando alguma coisa, né? Ali 1, 2, 3 oficiais às vezes lá fora. E às vezes eu falo de mim, não estou falando dos outros, estou falando de mim. Como a gente é uma pessoa muito implicada, muito intransigente, e eu pensava assim, quem precisa adorar são somente os crentes, oficiais não precisam. Os oficiais podem ficar para fora, conversando, batendo papo, desde que os crentes estejam lá dentro. Porque oficial, então, é uma pergunta que eu estou fazendo agora, né? Oficial não é crente? Né? Para ele não tem regra, não tem necessidade de ficar em oração? Olha isto, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então ele disse aqui, aí tem um cafezinho, tem companheirismo e fica conversando lá na parte de trás da igreja, do prédio e assim por diante. Parece que o irmão Brana estava vendo, quando ele pregou, parece que ele estava vendo o que ia acontecer na igreja, né? E aí você pergunta, em que igreja? Né? Ora, em qualquer uma. Se somos nós que temos as regras ditadas pelo profeta de Deus, então isto quer dizer na nossa. Pronto. Porque nós não estamos aqui para condenar as outras igrejas, outras denominações. Nós estamos aqui neste programa para ouvirmos a verdade que o Espírito Santo tenha para nós, não é? Mas vamos para frente então aqui. Um cafezinho na parte de trás do prédio e vamos para casa. Até a próxima semana. Deus abençoe, irmão, e até domingo que vem, né? Até a próxima semana e cumprimos nosso dever religioso. Pronto. Foi um culto, né? Quer dizer, viemos formalmente, não tem espírito, não tem verdade, não tem nada. Me perdoem da franqueza, né? Só tem a aparência, só tem a formalidade, mais nada. Deus não aceita esse tipo de adoração, não. Essa é que é a verdade. Vamos para o parágrafo 85. Agora é uma era pervertida e Satanás está pervertendo essas sedes que Deus colocou em você para ter sede. Satanás as está pervertendo. Agora, se você quer saber o certo, perversão, as mulheres querem ser bonitas, tomem 1 de Timóteo, quer dizer, vamos ler, não é? Isso é, tome 1 de Timóteo, capítulo 2 e versículo 9, que é que ataviando-se em traje honesto, com um espírito semelhante ao de Cristo, mansas, ele está falando com as mulheres agora, as mulheres aguentem um pouco aí, porque ele não está falando essa ou aquela, ele está falando para as mulheres, assim é que elas devem ser, não é? Mansas, sujeitas a seus maridos e assim por diante. É assim que você deve se ataviar a sua vida que você vive. Ele perverte a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira sede de Deus do corpo e da alma.
pela cobiça do pecado, uma perversão. Agora, verificamos que uma pessoa hoje, a maneira que aceita essa perversão, sede de Deus, a sede de ser bonita e todas estas sedes de água transformaram isso em satisfação por bebida. A sede de alegria, todos querem ter alegria. Quem não quer, não é? Eu também quero ter alegria. A sede de alegria, sede de companheirismo, todas estas grandes sedes que Deus colocou em nós para que possamos ter sede dele. Aleluia. Eu vou terminar esse parágrafo aqui. Deus fez você para ter sede dele. E tentamos satisfazer isso com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perversão da sede correta. Está vendo? Como é no natural? Está vendo? Como é no espiritual? Contamos que nos unamos, deixa eu ver aqui, contanto que nos unamos à igreja, que isso resolve, que isso é tudo o que temos de fazer. Bem, isso é absolutamente errado. Não. Eu tenho que parar no 87 porque acabou o tempo, não é? Já passou um pouquinho já. Então nós vamos agora orar, agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos enviou, pelas correções, porque a Bíblia diz assim, que filho há que o pai não corrija, não é? Mas se não aceitamos a correção, então somos bastardos, não somos filhos. Essa é o que a Bíblia diz, né, na carta aos Hebreus. Se estamos sem correção, se rejeitamos a correção, então nós somos bastardos e não filhos. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, por esta palavra que o Senhor tem nos enviado a Deus, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a prosseguirmos o nosso caminho, tentando ser melhores pessoas e verdadeiros cristãos. Senhor Deus, cura os doentes, liberta os oprimidos, dá vitória a cada um, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta então em nossa próxima programação. Amém e amém.